Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Franquia Invest. E esse podcast aqui é patrocinado pela Soluto. Olá, eu sou o Eric Vils, CEO e fundador da Soluto. Nós fazemos um ERP especializado no mercado de franquias há mais de 20 anos. Hoje são centenas de redes de franquia que nós resolvemos e ajudamos a resolver os problemas de ponta a ponta. Um bom episódio para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui de Franquia Invest, hoje com uma marca que eu sou fã, a gente tá falando que era delicioso, assim, dá água na boca. Água na boca, né? Mousse Cake. E me apresentando, eu sou a Fabi, Operações da Guaquira, e estou com... A Marina da Soluto, tudo bom, pessoal? Louca para conhecer essa marca e essa operação. Conta um pouco mais pra gente, Du, por favor. Isso aí, seja bem-vindo a Ribeirão Preto. Obrigada! Terra do chopp aí, conhecida como a Terra do Chopp. E Ela depois não experimentou terra de ainda. Tantas outras coisas. Não é? E agora a terra da do música Mousse aí, com também, certeza. né? É isso aí, seja bem-vindo. Como é que começou essa operação, essa ideia da Mousse Cake? Então, essa operação ela começou mais de 20 anos atrás. Ela foi uma ideia caseira, né? Eu tinha um cunhado que ele era muito... Ele era um chefe muito bom, mas ele era um chefe de fazer comida em casa, né? Sim, chefe da casa, né? Isso, chefe da casa. Nós nos reuníamos nos finais de semana e ele cozinhava muito bem. Minha irmã tinha uma empresa... Tem ainda uma empresa de prestação de serviço, uma empresa muito bacana aqui hoje já está no Brasil inteiro. E ele sempre cozinhava muito bem. Ele, com a família dele, eles tinham uma fábrica de doces. Aqui também bem caseira, com doces excepcionais, assim. Então, e ela sempre falava, poxa, a gente precisava, né, fazer uma junção aqui, minha irmã com uma veia muito empreendedora, né, fazer uma junção disso tudo aqui, putz, por que a gente não monta um café, né? E aí, na época, aquela coisa de família, poxa, vamos montar um café. Era o café com o doce já nasceu com esse conceito de ter era o café com doce. Mas era um conceito para ser um café. Ele foi mas feito... isso há quanto tempo atrás? 20 anos já? 20, um pouquinho mais de 20 já. E aí, eles já tinham uma torta que tinha uma marca já registrada chamada Mousse Cake. Entendendo? Porque era uma torta já muito diferente, porque era com bolo, a boca como vai. se fosse um bolo, né, mas feito de mousse de chocolate. Então, era tudo com Maravilhoso. E uma Nossa. receita de mousse de chocolate muito diferente. Não é um mousse de chocolate que você compra em qualquer lugar, assim, muito bem feito. Então, poxa, falar, tem tudo isso que é muito bom. A mousse tem que ter ingredientes muito bons, tem o tempo, tem todo E tem alguns segredinhos pra colocar, para deixar ele mais sim. airado, né? Exatamente. Deixar com um toque legal. Então, quer dizer, puxa, tinha tudo aquilo. Eu falei, a gente tem a faca e o queijo para fazer um negócio legal, né? E ele, ainda com a empresa de doce, enfim, gostava muito de cozinhar. E aí minha irmã falou, vamos fazer. E aí, no começo, a gente, inclusive, ajudou bastante para fazer isso dar certo, né? E muito rapidamente, porque numa época assim, que todo mundo falava assim, né? Até falava para ele, gente, vocês vão abrir um café em Ribeirão Preto, né? Quer dizer, a cidade é 40 graus, há 20 e poucos anos atrás você tinha café em shopping, né? Você tava lá, os cafés de shopping, um café ou outro aqui, mas um café com conceito de café paulistano, vamos dizer assim, não tinha. Na experiência do café, né? Exatamente. Então, poxa, vocês são loucos, vocês vão fazer isso em Ribeirão Preto, enfim... A gente sempre acreditava que o mix de produto ia ser muito bom, né? Que era a qualidade que ele tinha como chefe, a qualidade que já tinha dos doces, e enfim, né? E com um cardápio que poderia ser um café com um pouquinho de coisa a mais, poxa, acho que tem tudo para dar certo. E aí, nós tivemos uma sorte, né? De ter uma amiga que conhecia muito, ela era uma designer de interiores, e que ela tem um bom gosto incrível, assim. E aí, ela fez um projeto que ficou exatamente um cafezinho, assim, sabe? Até a nossa loja habilitada como cafezinho, porque foi a primeira. Então, ficou um lugar lindo, com um mix de produto fantástico, e aí começou... Esse mix, qual é o tamanho dele hoje? Nossa, assim, perto do que nós temos hoje em termos de cardápio, a gente está falando em 10%, né? Tá. Mas isso foi, assim, muito rápido. A cidade, ela absorveu aquilo... E em 30 dias aquela loja estava lotada, depois de 60 dias já teve que reformar para aumentar. Então, a receita a fábrica, inclusive, né, que a gente teve várias mudanças depois no negócio ao longo do tempo aqui, eu vou contar, mas a mesma fornecedora, porque essa empresa era a empresa da família dele, que fazia os doces, ela até hoje é a mesma fornecedora da rede, entendeu? Então, segue-se a receita fielmente como começou. A original, né? Mas o negócio ele teve uma transformação muito grande, porque ele começou a virar um restaurante, foi deixando de ser um café,
E ele virou um restaurante. Então, o nosso negócio é um restaurante. A gente, né, embora tenha o DNA de café, de cafeteria, mas porque começou com café, com doce, mas nós somos um restaurante com mais de 200 itens no cardápio. É um cardápio muito extenso. Né? E não se restringe a mousse ou a cake. Não é só uma variedade entre mousses e cakes, né? Não, a sobremesa pra gente ainda é muito significativa, mas ela é 10% do nosso faturamento. Mas é uma assinatura. Perfeito. Né? Tanto é que a gente, por muito tempo, as pessoas às vezes saíam de restaurantes, mesmo estando num outro restaurante, para ir lá comer a sobremesa. Uhum. A gente está, uma das nossas lojas está num polo meio gastronômico ali, que o pessoal sai da churrascaria que é do lado, vizinha. Pô, mas eu vou ali no Muscake comer uma taça. E isso é muito comum acontecer, né? Comer uma taça seria um sorvete? A pessoa já então, isso é um segredo. Agora eu vou ter que ir lá pra provar uma taça. É nada, é uma taça que a gente coloca 3 tipos de... Aí depende que tem vários sabores, né? Mas a gente coloca 2 ou 3 tipos de mousse de chocolate, com uma farofa doce crocante, um sorvete de creme, uma calda de chocolate feita na hora. Então, quer dizer, fica... E aqui em Ribeirão a gente encontra em quais pontos? Nós temos 5 lojas aqui, né? Então, você dá uma voltinha na cidade, você vai achar uma loja nossa. Já, mas eu te falei, um negócio desse tamanho. Nossa. Então, mas a gente tem a nossa versão Baby também, né? Que dá pra você... Mas a Baby ainda é grande. Dá pra dividir, dá pra começar... Se quiser dividir. Um momento TPM de mulher, assim, estou precisando de uma taça Pega pra grande. De minha. Pega grande. Pega grande. Acho justo, então. É que não adianta, né? Numa família de italianos, né? Não tem como as coisas serem muito pequenas, né? Fartura. Então a gente fartura. gosta de prato grande, né? Eu falo que, assim, é o nosso DNA mesmo. Então, vamos fazer um negocinho, uma tacinha. Não, mas aquela tacinha ainda vai... pro bebê, não, mas ainda vai ser para um bebê grandinho, sabe? Então, eu acho que comida, assim, você sempre come com os olhos primeiro, né? Com certeza, primeira ali né? você consome, você falou do nome, eu já estava imaginando o que seria. Eu falei, gente, agora você imaginou uma taça, eu já estou, nem olhei ainda. Que delícia. Então, quem sabe você não prova. Vou com certeza provar. E como é que foi essa evolução desse modelo de loja, nesse tempo todo, assim? Você testou uma pequenininha que você estava contando a narrativa pra gente. E aí, depois, como é que foram os novos modelos de operação? Então, eu acho que como todo negócio, né, quando se pensa em expansão, né, na época ainda era, se falar em franquia, era mais embrionário, né? Não existia Aguaquira, ou existia, a gente nem conhecia, né? Não tinha uma coisa... Tinham empresas que formatavam, mas, assim, eu acho que o negócio no Brasil ele era ainda muito... Isolado, era uma coisa muito isolado, né? Não tinha um negócio super profissionalizado como tem hoje. Acho que hoje a mudança, né, foi muito grande. Então, a evolução foi muito grande. Então, nessa época, poxa, tinha uma empresa lá que queremos franquear, e aí, como é que vai ser? Vai ser rede própria, vai ser franquia? Poxa, as lojas, elas, como essa primeira que eu contei para vocês, como foi se fazer a segunda, teve um investimento muito grande na ambientação da loja. Então, né, porque eu sempre acreditei, né, esse conceito não é meu, na verdade, é um conceito que a gente acredita porque a gente estudou sobre ele. Que um negócio de alimentação, um restaurante, para mim, ele tem que estar montado em 3 pilares, né, que é a ambientação, né, a qualidade da comida e o atendimento. Então, eu falo que quando você tem esses 3 pilares, você, às vezes, pode conseguir se isolar um pouco do fator preço também, né? Claro. Porque, poxa, você tem um excelente serviço, você tem um excelente produto, você tem um excelente ambiente. Você entrega valor, você não precisa ser o mais barato da cidade para poder evoluir o negócio. E a gente paga por isso. Hoje, o cliente, ele sabe que essa experiência, essa entrega, o prato, o consumo, a gente paga por isso. Assim, ele não... eu quero mais barato. Não é mais assim, né? A gente quer que tenha tudo isso e enxerga valor. Então, a ideia é essa, né? Você agregar valor, porque você tem o consumidor de preço, claro. Né? E você tem o consumidor que quer fazer isso tudo que você falou. Então, na verdade, a gente sempre acreditou muito nesse modelo, que se você tiver pautado nesses 3 pilares, você está bem sustentado e você não precisa de entrar numa guerra de preço. Então, por isso a gente investiu muito nas ambientações das lojas. E aí você olhava e falava, nossa, para montar uma loja dessa aqui custa tanto. Poxa, como a gente não vai ter dinheiro para fazer isso com recurso próprio, né? Qual o tamanho da loja ideal hoje? Tirando o exemplo da Cafezinho. Então, hoje eu acredito em modelos de negócio para redes menores, assim, lojas menores. Antigamente se acreditava o oposto, né? Então, claro que você tem as grandes redes, as lojas de shopping que tem grandes players que têm lojas enormes. Tudo bem, aí eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas para negócios que você quer ter uma coisa de uma qualidade
boa, né? Com um ótimo serviço, enfim, e uma ambientação muito legal, eu acredito em tamanhos menores hoje. Então, por exemplo, eu gosto de lojas hoje com 90 lugares. Entendi. Ali eu acho que são lojas do tamanho... As nossas lojas que têm esse tamanho são as que vão melhores. Entendi. Porque você tem uma ociosidade de mercado, que é... Quando você está no interior, é um pouco diferente de quando você está em São Paulo ou no Rio, por exemplo, lá. Que você tem um movimento de giro... fluxo, né? Uma constante. Segunda a segunda, né? Então, você porque tem aquele fluxo do comercial, do executivo, do trabalho. E aqui em Ribeirão a gente tem ainda uma cidade, embora ela tenha crescido muito, é uma cidade que as pessoas ainda vão em casa almoçar. É cultural. Porque você tem um trânsito que ainda permite isso, né? A não ser que você tenha uma distância muito grande, mas de maneira geral, né? Eu acho que um papo meu com a Fabi uma época, ela falando, e o trânsito? Ela falou, nossa, aqui é bom, né? Dá para se programar, né? Você consegue se programar. Eu tô encantada, assim, com a agilidade. A gente atravessar a cidade em 20 minutos. Exatamente. Então, quer dizer, então a cidade que as pessoas ainda vão almoçar em casa, né? Então você, não que você não tenha o fluxo, você tem, mas é uma cidade que ela ainda... você tem um movimento bem mais concentrado nos finais de semana, né? Então, eu acredito que uma loja num tamanho menor, ela fica mais enquadrada em termos de custo, de qualidade, enfim. E o teu mix também tem comida hoje de refeição, de lanche? Como é que tá hoje? Nossa, o nosso cardápio é tão extenso, assim, até uma... Né? Sempre quando vem falar alguém de franquia, vem falar de engenharia de cardápio comigo, né? Acaba virando uma discussão um pouco calorosa, na verdade, assim, né? Pô, você pode reduzir pra caramba o custo do negócio, é louco de ter um cardápio desse tamanho, como é que tua cozinha aguenta? Mas... O nosso DNA foi de cardápio grande, o nosso DNA foi a gente cresceu assim, as pessoas, quando a gente começava a reduzir alguma coisa, né, porque a gente tem, felizmente, um público muito frequente. Então, o cara que vai lá toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, então, ele chega lá e fala, mas é esse item aqui, por que vocês tiraram? E esse aqui, mas eu comia toda hora, por que vocês tiraram? Entendeu? Então... Isso vale para tudo, assim, não existe assim, esse é mais a curva, é bem distribuído. Então, na verdade, não tem engenharia, para ser bem vai um pouco contra tudo que, né, uma guaquira da vida vai falar para mim, e eu sei disso, então não que eu negue que isso seja importante, mas como esse nosso DNA veio assim, a gente entende que, poxa, o nosso cliente está ali por essa variedade, então a gente acabou deixando um cardápio, ele ainda é menor do que... Talvez há 5 anos atrás, mas ele ainda é muito grande. Não, deixa eu defender. Se funciona para você e para a marca, ok. Sim, claro, né? Não é porque todo mundo faz que vocês vão fazer igual. Eu acho que você também, quando você atende, cara, vários públicos. Porque uma das unidades está no shopping. Então, você atende almoço, tarde, noite, sobremesa. Então, tem essa variedade também. O cardápio de cada momento. Você tem no cardápio, mas nem tudo sai igual a todo momento. Pode ser que que mais sai no almoço, mais a parte da tarde, o final de semana. Tem essa oscilação? Tem. Porque até, para finalizar a tua pergunta anterior, é o seguinte. Quando a gente está falando o que nós temos lá, a gente tem sanduíche, a gente tem crepe... nós temos bacalhau, nós temos cordeiro, nós temos... Quer dizer, um cardápio de sobremesas que é enorme, com uma variedade muito grande. Tem um cardápio à parte de sobremesa, então, quer dizer, a gente... É muito variado. Então, a pessoa pode ir lá e tá com vontade de gastar X ou Y, ela vai gastar X ou Y. E fez sentido manter o nome Mousse Cake mesmo assim? Então, essa foi uma outra discussão por muito tempo, porque, assim, como o negócio... remete, sim, a uma questão da cafeteria, enfim, né? Ficou, vamos mudar, não vamos mudar? No decorrer dos anos aí foram se passando e a gente optou por não mudar. A marca foi pegando. Sim. E, na verdade, assim, realmente tem esse conceito, tem o lance do, né? Tem um player muito grande americano que muita gente acha que nós somos uma cópia deles. E, na verdade, o nosso negócio não é uma cópia deles, não tem nada a ver. Tem alguma semelhança ou outra que é a Cheesecake Factory. Entendeu? Porque ela é uma Cheesecake Factory e você vai lá, você vai comer salmão, você vai comer um T-bone ou qualquer outra coisa, ou um grande hambúrguer lá. Então, quer dizer, e ela... teve esse nome. E a gente nunca teve nenhuma ligação com isso, mas sempre vem aquela coisa, poxa, mas Cheesecake Factory lá é esse nome, ele dá certo, por que a gente não pode manter Mousse Cake e dar certo, né? Então as poucas lojas que nós temos,
elas estão muito bem conhecidas aonde elas estão com essa marca. Então, Deu isso que certo mais uma vez. Deu certo mais uma E o vez. momento agora de vocês qual é? Vocês estão buscando expandir? Como Então, é que tá? a gente a pandemia pra gente foi um período bem caótico pro nosso segmento inteiro, né? Então, eu falo que ficar culpando a pandemia não tem nada a ver com isso. Mas, na verdade, ela fez com que separasse todo o projeto que você tinha, porque eu falo que veio o sinal de alerta da sobrevivência, né? Nós precisamos sobreviver primeiro, né? Como é que você quer falar em expansão, você quer falar em qualquer outra coisa? Pô, a gente precisa manter em pé e manter os franqueados que estão de pé. Então, essa era a prioridade, entendeu? Então, Eram quantos franqueados antes da pandemia? Não, a nossa rede são 10 franqueados e a gente está com os mesmos 10. Legal. Né? Então, a nossa loja... Conseguiram passar. Conseguiram passar todos. Passamos. A gente, né, passamos, não perdemos felizmente nenhum. Claro que todos, cada um com a sua dificuldade, Claro, mas desafio. depois teve uma recuperação, e a recuperação vem acontecendo. Né? Hoje, felizmente, a gente está com as lojas bem equilibradas, então agora nós estamos num momento de pensar em uma nova expansão, então, só que para isso a gente tem ainda uma lição de casa para fazer, de revalidação de processos, enfim, um monte de coisa que eu estou trabalhando bastante. Hoje eu não estou mais operando nenhuma loja diretamente, então, quer dizer, eu estou hoje só focado para a rede das lojas, então eu estou reestruturando o negócio para poder fazer um plano de expansão, mas um plano sustentado, porque a gente não tem intenção de ser uma super rede, nós não queremos ter 50, 100 lojas, porque primeiro porque a gente tem muito serviço envolvido. Né? Então, como tem um cardápio muito grande, como tem, né, eu falei da arquitetura das lojas, né? E eu sou bastante exigente com relação a isso. Porque... E vocês fornecem as tortas, as sobremesas prontas? Como é que é isso? Cada franqueado... Hoje nós temos terceiros, né? Então, por exemplo, essa empresa que eu falei de toda a nossa história, de onde começou, ela que fornece os doces para os franqueados. Então, quer dizer, a gente tem sempre fornecedores parceiros, a gente não tem uma cozinha central, porque não justifica, né? Você ter para fornecer para 10 lojas não compensa. Então, nós temos muitas receitas que são produzidas na própria loja ou terceiros que fornecem para as lojas. E, né? Du, quando você fala de loja, qual o tamanho da tua loja hoje em área e como assim separa? Quanto é salão, quanto é cozinha? Como é que é essa distribuição? Você falou de 90 lugares, ok. Então... Mas como é que você acomoda 90 lugares em quantos metros quadrados? Não, ainda conta do delivery. Delivery boa. tem Forte. Nosso delivery é muito forte, realmente é bem legal, assim, e ele se reforçou na pandemia e depois ficou. Então, a gente também tem uma herança boa aí da pandemia nesse sentido, né? Mas, assim, a gente tem um problema porque, como o cardápio é muito extenso, a nossa cozinha precisa ser maior. Então, não dá para ser uma cozinha de fast food, né? Então, se você pegar uma loja aí, vamos imaginar, de 170, 160 metros, mais ou menos, nós vamos ter aí 60 para cozinha. Legal. E 100 para salão. E nós temos uma outra característica, né, que todo o nosso mobiliário ele é muito espalhado. A gente investe muito no mobiliário. Então, as lojas, elas são muito confortáveis, né? Então, você não tem uma mesa que está grudada na outra logo do lado. É uma experiência de você então, poder ficar, conversar, sentir aquele aconchego, aquele acolhimento. Porque a gente sempre acreditou que nós não podemos nos chamar de slow food, mesmo o conceito de slow food é uma outra coisa. Mas nós queremos que o cliente se identifique, né? Então, tanto é que é engraçado quando você tem os parceiros de estacionamento, você fala, poxa, o pessoal senta aí, né? Você vai até, às vezes, negociar com ele, fala, vamos fazer uma tabela especial, uma tabela pra gente, para os nossos clientes. Eu falo, mas teu cliente senta aí e fica 3 horas lá dentro, entendeu? Como é que eu faço? Então, e aí faz muito sentido você ter um cardápio amplo, porque você pode, às vezes, começar comendo algo, dar um tempo, essa é a ideia. Toma um drink, pega uma sobremesa, faz muito sentido, assim. Aí, quando a gente começa a conversar, começa a entender o porquê ter um cardápio e mais o conceito, amplo, né? ele determina isso, né? Porque, não é um fast food, tem que ter conforto. O cardápio, as coisas vão batendo, na verdade, né? Assim, se me botar um Wi-Fi, eu vou trabalhar de lá, gente, com certeza. Mas acontece bastante. É isso. Eles são bem-vindos, é confortável. Não é sentar ali e começando de café da manhã, vou querer um café, abre minha comanda. Não, ticket fica médio vai 6 e 1 a gente subindo. fecha, com Fica lá, certeza. Então, Não, e a gente tem característica que as nossas lojas abrem algumas mais cedo, mas sempre às 11 horas já estão abertas, umas 10h30, 10.
E nós não fechamos, a maioria delas, entre o intervalo do almoço e do jantar. Então, a gente aconteceu muito, assim, o pessoal chega um pouquinho antes do almoço, faz reunião, almoça, continua com o café lá, continua Você vai batendo atendendo, papo, entendeu? almoço, aí continua, faz 5 reuniões presenciais. Haveria uma taxa, né? Assim, tá, taxa de permanência, aluguel. Mais ou menos por Você aí. marca um atrás do outro. Não, mas é legal, porque realmente a experiência, se a pessoa tá ali consumindo, sentando, e você tá com um espaço que aquilo ali não está te deixando de atender outro cliente, funciona. Claro. Pro teu negócio já está validado que isso é uma experiência, isso faz parte da experiência. E até de uma característica de ser do interior, né? Nós somos muito orgulhosos de ser do interior. E assim, você então, busca uma expansão nesse perfil, em então, cidades satélites, né? Cidades satélites, pra não com perder toda esse DNA. certeza, porque é onde... Primeiro que eu acho que, né, falando um pouco das técnicas antigas de administração, que se fala em Oceano Vermelho e Oceano Azul, né? Eu acredito sempre que as cidades menores, elas são o nosso Oceano Azul, né? Por quê? Porque as grandes redes, elas querem estar em grandes shoppings, né? Então... A briga por preço, por experiência, dizer, por quem tá mais exatamente, que é uma ripado. outra coisa, um outro tipo de negócio, um outro tipo de investimento. Então, quer dizer, não é o que a gente quer. Como eu falei, a gente quer ter uma rede que ela seja mais compacta, que a gente tenha lojas que dê dinheiro, né? Primeiro ponto, porque o franqueado tem que ganhar dinheiro, né? Senão não faz sentido. Mas que seja um crescimento com... Poxa, aquela loja deu muito certo. Porra, foi legal, investimos... Então, vamos para a próxima. E fazer um trabalho bem nessa linha. E não sair fazendo... Porque isso foi um erro que a gente cometeu no passado. Porque como nós fomos... Não que a gente inventou nada, mas a gente pegou um modelo de negócio que deu muito certo, que as pessoas falam, poxa, eu quero isso ter na minha cidade. As pessoas vinham para Ribeirão... Acho que a minha cidade de interior dá para levar? Exatamente, dá para levar. E aí... Começou-se a abrir uma série de lojas, mas talvez não tão bem estruturado. E aí você teve também problemas de uma expansão muito rápida logo no começo, sem estar totalmente preparado. Então, na verdade, por isso que hoje eu falei assim, ó, a gente tá, você perguntou qual que é o teu momento. O momento é um momento de reestruturação para que a gente possa crescer com qualidade e com que o franqueado novo, né, se dê bem. Mas, para isso, eu preciso primeiro de cuidar dos que eu estou. Né? Então, quer dizer, os que estão aqui, eles têm que ser a prioridade, né? Porque a nossa loja mais nova, ela tem 8 anos. Então, quer dizer, ela já renovou, já está no período de exatamente. Então, quer dizer, a gente já está todo mundo... agora, poxa, estão mais estruturados, nós estamos mexendo bastante em coisas internas para que esses, poxa, estão bem consolidados já, né, estão fortalecidos para a gente continuar o plano de expansão. Que o plano de expansão que eu penso é para começar a partir do ano que vem. E você imagina qual raio? Você comentou que tem uma rede de suprimentos, né, para a parte de sobremesa e tal. Qual é o raio que você fala, olha, até, sei lá, 40 quilômetros ou 100 quilômetros eu consigo atender, ou isso não se aplica Não, pra isso você? não se aplica para mim, porque como eu vim nesse processo de deixar as lojas independentes, no quesito de produção interna, enfim, eu posso abrir uma loja aqui ou uma em Manaus, vai mudar muito pouco. Talvez com algumas limitações de alguns fornecedores, ou como o do doce mesmo, que talvez vai ter que fazer uma adaptação em determinada região. Ou achar um fornecedor lá, homologado Sim, por você, enfim, exatamente. Então, na verdade, assim, eu não... Vai que lá tem um açaí, né? Lá pra cima você então, ainda botar um exatamente, você vai açaí. acordar alguma coisa boa, Claro. né? Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro pensar na qualidade que a cidade pode oferecer em termos de consumidor. Porque, assim, a gente tem uma loja numa cidade, eu não vou falar cidade para não ficar uma coisa ruim assim, mas que muita gente falava, mas aí o povo daquela cidade lá, eles não gastam com comida. Ele é uma cidade que tem dinheiro, mas o pessoal vem aqui para Ribeirão para gastar aqui. Né? Poxa, o pessoal daquela cidade, você vê, tá em todos os restaurantes de Ribeirão, estão nos shoppings de Ribeirão, não está no shopping da cidade. Eu falei, mas será que tem alguma coisa que é muito boa lá, que realmente vale a pena? E o pessoal não está indo por uma falta de opção? Sim. E hoje nós temos essa loja lá, que nós abrimos, ela começou num shopping, ela foi para a rua e hoje ela está muito bem. É a loja possivelmente que mais vende por metro quadrado da rede, entendeu? Então, poxa, é um lugar que ninguém acreditava. Então, eu vou muito nisso, sabe? Tem muitas cidades no interior de São Paulo, ou em outros estados também, que tem uma renda per capita alta, que tem um poder de consumo. Daí o cara fala assim, mas eles não têm o hábito de gastar com comida, mas... Aí vem isso que eu acabei de falar. Por que será que teve alguma coisa que valeria a pena? Né? Então, será que ele enxergou valor para investir ali? Exatamente. Então, Qual é o ticket médio do teu
teu cliente? Então, depende, porque como a gente tem essa questão de ficar aberto o dia inteiro, Ele varia por horário? Ele varia bastante, né? Porque você vai à tarde, tem gente que só vai comer sobremesa ou tomar um café. O ticket médio do almoço é quanto? Então isso que eu ia falar. Aí você tem almoço... Durante a semana a gente tem o nosso cardápio executivo. Então, a gente tem um almoço com ticket médio de 70, mais Legal. ou menos, tá? Entre comida e bebida, né? E aí, à noite, a gente vai passar esse ticket para 120, mais ou menos, 110. Então, é mais ou Porque menos já a tem a nossa comida, média. talvez a refeição. Tem drink também? É que assim, tem um cardápio de drink grande, uma carta de vinhos legal. Então, quer dizer, então você vai exatamente. Então você vai mexendo bastante. E finais de semana depende também por loja, região, mas sempre vai variando nessa média, 110, 120, que é o nosso ticket. Que legal. Du, curiosidades. Sou lá? sempre das curiosidades. Nesses últimos anos, você passou por vários períodos. Crescimento, modelo de negócio, cafeteria, restaurante. E, ouvindo a tua história, você vai na contramão da teoria. O que você acredita, assim? O que te faz ir na contramão? O que te faz acreditar? Porque é muito... É muito amarrado as informações, parece que foi tudo construído. Mas conta aí, como é que foram essas decisões? Quando alguém chega de consultoria para você e fala assim, vamos diminuir o cardápio, o que você fala? Essa firmeza de propósito, né? Exato. Não, essa firmeza. Porque, assim, na verdade, essa do cardápio eu falei aqui no começo, mas ela é a que mais eu ouço mesmo de clientes, de cliente que vira amigo, que fala, pô, vocês são loucos de ter tudo isso daqui, né? Às vezes uns querem falar com o chefe de cozinha, deixa eu falar com o teu chefe para saber como é que ele solta tudo isso aqui num domingo Mas com a tem uma casa variedade lotada, de né? pratos, mas de matéria-prima, você tem um grupo reduzido ou é prato bem diferente, assim, de ter bem bacalhau, cordeiro, crepe, Contramão. entendi, Eu tá? tenho, vai, então vamos lá. Eu tô tentando, Um aqui. dos nossos itens que mais vende é um crepe de filé com catupiry. Então, ele vai queijo, catupiry, um queijo, vai catupiry, vai filé mignon, vai A insumos massa, para né? fazer a massa, enfim. Quer dizer, isso aqui é um grupo. E eu tenho um bacalhau com caçarola de legumes que vai palmito, abobrinha. Não é, né? Você queria combinar, você queria... Não, eu Tá tô vendo? muita Mais um coisa, querendo tem reduzir queijo, cardápio. presunto, beleza, mas com os mesmos ingredientes eu Não. faço várias receitas, Não, porque isso é muito comum, né? Não, é muito comum. Aliás, eu acho que um dos grandes cases, para mim, do segmento de alimentação dos grandes players, ele é praticamente um monoproduto que coloca Claro. várias outras coisas ali, né? E tem uma engenharia de cardápio fantástica que eu Desperdício disso, como é que fica? Não, então o desperdício é uma coisa que a gente é bem controlado, claro. assim, porque... aí Existe, vem porque a questão... comida, inevitavelmente, Sim, tem, existe, claro. mas assim, também... Os nossos pratos são individuais, então, quer dizer, então você também já não tem aqueles... Não é aquele prato. A sobremesa é bem servida, mas é aquele prato familiar que vem uma Não, travessa a gente que até volta tem um um prato monte. família ou outro, mas assim, mas é uma coisa... não são aqueles super pratos. Assim, Não é aquela né? fartura de sobrar, né? Que se enquanto não sobrar, não foi bem servido. Não é, né? mas é bem Pelo servido, sempre é contrário. bem servido, né? Que bom. Mas então, assim, a gente controla muito bem o desperdício. Então, não é o grande problema. O problema é a engenharia de itens, porque semanalmente a gente compra mais de 1.000 itens. Então, quer dizer, é bastante coisa, mas a gente se acostumou com isso, então... E vocês começam a apoiar o franqueado no gerenciamento dessa ruptura? Assim, olha, não pode, a validade desse item, ou o tempo de reposição, como é que é esse desafio na operação? Esse desafio vai ser sempre o desafio das nutricionistas, né? Porque... Elas cludem no nutricionista. elas têm que... Elas fazem as visitas nas lojas para fazer o acompanhamento, enfim, né? Porque isso é uma coisa muito séria hoje, né? A gente tem um país onde a gente tem um órgão que é bem fiscalizador, até um pouco diferente de outros órgãos no Brasil, Sim. que é a fiscalização da vigilância sanitária, né? Que ela é bem... Presente. Bem presente, né? Ela é bem rígida, exatamente. E eu acho bom, na verdade, Claro, né? Porque nivela por cima. Nivela por cima. Então, quer dizer, você tem que preparar, né, todo mundo para isso. Então, a gente tem...
Sim, a gente não lembra de ter tido algum problema com vigilância, né? Tanto é que aqui em Ribeirão é engraçado, porque o pessoal da vigilância entra lá e fala, não, tá tudo certo, eu já conheço aqui, já sei como é que vocês fazem. Por quê? Porque tá ali, tá tudo claro, né? A minha pergunta foi até do ponto de vista da própria operação. Imagina, poxa, eu tenho um leque enorme na minha cozinha de insumos, né? De itens. E acompanhar, olha, essa calabresa, essa carne eu tenho que usar primeiro, né? E o prato que saiu, como é que é o gerenciar na ponta isso? Assim, você como franqueador, olha, você tem um controle central para direcionar? Não, eu não tenho um controle central, Não. na verdade. Mas, assim, o que a gente sempre instruiu, e é como a gente fazia nas nossas operações diretas, né? Que hoje eu não tenho mais. Mas é assim, você tem que fazer uma boa gestão do teu estoque. Claro. Entendeu? Então, se você fizer uma boa gestão do teu estoque é isso. e você tiver uma boa organização do próprio estoque, porque, por exemplo, Pepsi, você né? tem tua câmara fria, teus itens congelados, teus itens resfriados, né? Como é que eles estão armazenados nisso que você acabou de falar? Poxa, ó, a gente tem um determinado item aqui que a gente teve uma produção na segunda e outro na quinta, né? Então, quer dizer, aquela organização ali tem que estar primeiro os produtos da segunda e depois da quinta, né? Então, mas por isso que a gente faz inventário, 2 vezes por semana, a gente conta o estoque inteiro. Ó, tá aí. Entendeu? De Esse ponta era a o ponto que eu ponta. ia perguntar. Aqui não é bagunça. Exatamente, assim, temos muito, mas existe um processo, porque inventário, né, eu percebo muito na operação que tem operação que meio que foge do inventário, né? Vai dar trabalho fazer inventário. Aí tira o foco, mas é super, eu vejo como muito importante. Eu falo que dá trabalho não fazer. Exatamente, né? mas olha a vivência de tanto tempo operando, então assim, como você garante um estoque grande, um leque grande de opções sem ter tanta perda? Exatamente. É investimento de tempo, Não de atenção, não tem jeito. de zelo, né, de controle disso. Porque, assim, controle do nosso segmento, né? Ainda mais hoje em dia, porque o segmento de restaurante ele já teve margens exorbitantes, né? E hoje as margens estão reduzidíssimas, né? Só tem aumento de insumo. Claro. Você hoje não consegue repassar o mesmo custo que você está absorvendo. Então, quer dizer, você pega lá um filé mignon que antes da pandemia custava R$ 32,30 o filé, o quilo. Hoje você está com quase 60, ele já passou de 90. Isso para consumo de grandes volumes. Se você for para o mercado, é bem mais. Exatamente. Como é que eu dobro o preço do meu prato? Não tem não como. dobra, você entendeu? absorve Você não tem, então você cada absorve linha isso, conta. né? Então você, principalmente nós que estamos num segmento que você já está com um custo de aquisição, vamos dizer, o custo do prato já é mais alto do que a média. É verdade. Entendeu? Aí você fica com menos margem ainda para aumentar, né? Então, quer dizer, você vai absorvendo esse custo. Então, as margens diminuíram muito. Então, se você não tiver uma administração que você está com um olho muito clínico, principalmente no inventário, no estoque, que é o teu maior custo, porque o teu custo de mão de obra você não consegue mexer. Não. Você tem um mínimo para atender, né? O teu custo de ocupação, qual é a mão você de não obra? mexe. Pergunta importante, assim, o tamanho da equipe necessário para operar. Então, aí vai depender Entre de loja a cozinha, loja, salão, né? mais ou menos. As nossas lojas que atendem 90 lugares, elas têm em média 20 funcionários, mais ou menos, 18 a 20. Entre né? cozinha e salão. Entre cozinha e salão. Né? Então, as lojas... A gente tinha uma loja grande, né? Que eram quase 200... Grande para o nosso negócio, né? De quase 200 lugares, essa loja tinha 32 pessoas. Então, mas a média, assim, dos nossos franqueados é entre 17 e 20. E é mais ou menos meio. Metade desse pessoal alocado em cozinha, ou é mais em turno, ou é mais para cobrir turno de shopping? Então, o nosso time de cozinha é grande. Então, comparado com muitos negócios, a gente tem um time de cozinha grande perto da média. Porque como o cardápio é muito grande, né? Você tem muita produção, então você tem... E você atribui um cardápio grande realmente ser um diferencial de vocês, porque a pessoa fica, gera experiência, ou até isso você está reavaliando para poder eu não sei te falar se é um diferencial, assim, é uma pergunta... Sempre quando me falam de cardápio, né, assim, eu não sei se eu tenho... Eu não sou uma pessoa nada apegada, na verdade, mas eu não sei se eu tenho apego a tantas coisas boas que tem ali, que eu como quase que todos os dias. E até por talvez eu que não queira que eu vi, né? A pessoa fala, dali. aquele cliente pediu, sabe? Você tangibiliza aquela saudade daquele prato que você tirou, então você recua muitas vezes. Exatamente, mas é isso. Bom. Então eu fico ali, né, naquela questão assim, poxa, não, vamos deixar assim, porque toda vez que a gente senta para falar e tira esse, eu falo, puxa, mas esse aqui, eu fico naquela, e falo, não vou...
Bom, o tempo passou muito rápido. Mas, como sempre, né? Magnético. A conversa boa vai Nossa, passando. acho que eu respondi um monte de boa. coisa que vocês me perguntaram aqui. Não, viu? você Mas- respondeu tudo que a gente queria saber. Com sim. certeza. Du, para finalizar, o que você tem para falar hoje para investimento do mercado de franquias? Você que já está há um bom tempo, tem o menor tempo do teu franqueado, 8 anos. O que você indicaria? A gente vai ter um período de expansão aqui também, Muscake, então fiquem ligadinhos. Mas e você, como marca, você como... Prestem atenção nisso, o que você falaria? Prestem atenção nisso. Não, eu acho que hoje, principalmente não só como franquia ou qualquer investimento, eu acho que você tem que ter muita atenção no qual vai ser o teu nicho que você vai trabalhar. Então, qual é o teu consumidor de fato, né? Se ele tem poder aquisitivo para aquilo ou não, né? E um foco total no serviço que você vai prestar. Eu acho que essas são as duas coisas mais importantes. Porque se você tem um público que pode consumir, você está prestando um excelente serviço, quando eu digo excelente serviço, de uma maneira geral, você está com a casa, como eu falei, dos 3 pilares, uma casa bonita, um atendimento excelente bom. E um ótimo produto, então um serviço de uma maneira geral... É muito difícil o negócio não dar certo, né? Porque eu acho que assim, no Brasil a gente está vivendo muito a questão política, né? Se você fala muito em política e o país vai quebrar, ou o país está numa recessão, ou aquilo outro. Eu não me envolvo em política, eu não falo de política porque eu não tenho nem conhecimento para falar de política, não entendo nada. Mas eu sempre acreditei no Brasil e eu sempre vou acreditar. Eu acho que o Brasil, embora tenha todos os seus problemas, ele também é um país muito grande, é um país que se desenvolve, embora as pessoas falem, o país não vai para frente, o país é outro. Eu estou com 35 anos que eu comecei a trabalhar, então, há 35 anos atrás e o que é hoje, o Brasil ele não tem nada a ver, entendeu? Então, ele evoluiu para caramba, então, sempre vou acreditar no país, né? entendeu? Então, eu acho que, assim, se você tiver um excelente serviço, com uma excelente qualidade em tudo que você está fazendo, em um local que tem um público que tem capacidade para consumir o teu produto ou serviço, eu acho que é aí que você tem que focar. Perfeito. Obrigada. Muito, muito obrigada, assim, uma energia, assim, muito legal. Já dá um empurrão na gente. Até para ver isso tudo na prática acontecendo. Que né? reflete, Muito legal, né? que reflete, com certeza. Parabéns. Legal, gente. Obrigada. Mas, obrigado pela oportunidade, super feliz de Adorei, estar falou que aqui. tem no Ribeirão, pessoal. Obrigada. Tem, né? Tem. Tá. Obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Acompanhem redes sociais. A gente vai colocar também informações do Muscake. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.